Olá, saudações a todos, sejam todos bem-vindos, meus desejos de muita paz. Continuaremos o estudo do livro Missionários da Luz. Nós estamos vendo no capítulo 11, Intercessão. Nós paramos numa situação em que Alexandre e André Luiz estão investigando, na verdade, eles estão procurando informações sobre o Raul, né, a morte do Raul, que a esposa os procurou durante o sono, né, a vigília, e o sono físico, e em espírito ela foi até Alexandre perguntar sobre a situação dele, do marido, do Raul, que havia morrido e de uma forma misteriosa e ninguém sabia a razão, e ela pergunta para o Alexandre qual, né, para ele, se ele podia informar ali a situação desse espírito, como ele estava e a razão da morte dele. E Alexandre estava investigando ali a situação na casa dela, vendo todo o ambiente, a perturbação que existe no ambiente doméstico, com espíritos infelizes ali presentes também, né? Influenciando a família, participando da família. E nesse momento aqui, onde nós paramos, Alexandre encontra um espírito que ele chama até de visitador, esse espírito que está ali no ambiente, e começa a ter um diálogo com esse espírito. E aí ele diz assim, meu amigo, ele pergunta, né, para esse espírito, meu amigo é visitador em função ativa, ali no ambiente que ele estava? Aí ele respondeu, sim, para servi-lo, respondeu atencioso o interpelado. O orientador, né, o Alexandre, expôs-lhes com franqueza e em poucas palavras o que desejávamos. Então, o irmão visitador explicou-se razoavelmente. Conhecera Raul de perto, auxiliara-o muitas vezes, prestando-lhe continuada assistência espiritual. Todavia, não pudera nem ele e nem outros amigos evitar-lhe o suicídio friamente deliberado. Então aqui já vem uma informação importante, né, para o Alexandre e para o André Luiz sobre o suicídio do Raul, que até então não se tinha essa informação. Aí ele continua, suicídio? Interrogou Alexandre, procurando informar-se de maneira completa. A viúva acredita em assassínio. Entretanto, ponderou o novo amigo, ele soubera dissimular com cuidado. Meditara por muito tempo o ato infeliz e, no último dia, fizera a aquisição de um revólver para o fim desejado. Alvejando a região do coração, atirou a arma a pequena distância, depois de utilizá-la cautelosamente, para evitar as impressões digitais e, desse modo, conseguira burlar a confiança dos familiares, fazendo-os supor tivesse havido doloroso crime. E chegou a vê-lo nos derradeiros minutos da tragédia? Indagou Alexandre paternal. Sim, esclareceu o interlocutor. Alguns amigos e eu tentamos socorrê-lo, mas, em vista das condições da morte voluntária, friamente deliberada, não nos foi possível retirá-lo da poça de sangue em que se mergulhou, retido por vibrações pesadíssimas e angustiosas. Permanecíamos em serviço com o fim de ampará-lo, quando se aproximou um bando de algumas dezenas que abusou do infeliz e deslocou-o facilmente,
em virtude da harmonia de forças perversas. Como pode compreender, não nos foi possível arrebatá-lo das mãos dos salteadores da sombra, que o carregaram por aí. Então aqui ele explica, né, que na morte, através da morte voluntária pelo suicídio, os espíritos não conseguiram ajudá-lo imediatamente. Ele foi arrebatado por esse grupo, que ele fala, né, grupo das sombras, que o tomaram ali, o espírito, né, carregaram ele, levaram ele, na verdade, arrebatando das mãos, né, salteadores, ele chama salteadores da sombra, esse grupo espiritual que se vale muitas vezes desse momento, dessas mortes, para vampirizar as energias que são liberadas, né, do corpo físico nesse tipo de desencarne. Eles usufruem ali das vibrações e vampirizam todas as energias que restam e ainda carregam o espírito, né? Levam o espírito com eles, fazendo parte do grupo desses grupos, acabam fazendo parte ali, mesmo que involuntária, mesmo que forçadamente, acabam fazendo parte desses grupos. Aí essa informação foi surpresa para o Alexandre e para o André Luiz também, né? Aí, continuando aqui o texto, o instrutor parecia satisfeito com as elucidações, e quando vi que se dispunha a terminar a palestra, ousei perguntar. Então, André Luiz perguntou aqui, né? Mas, e a causa do suicídio? Não será interessante ouvir o visitador? André Luiz questiona o Alexandre. Se não era importante saber a causa do suicídio, né? Aí o Alexandre responde, não. Explicou Alexandre tranquilamente. Indagaremos do próprio interessado. Quer dizer, eles vão perguntar diretamente para o Raul, né? Qual foi a causa do suicídio. Despedimo-nos. Determinada indagação, todavia, atormentava-me o cérebro. Não a contive por muitos instantes, dirigindo-me ao generoso orientador. Umbando? Mas o que significa? Interroguei. Alexandre, que me parecia agora mais preocupado, esclareceu. O bando a que se refere o informante é a multidão de entidades delinquentes dedicadas à prática do mal. Embora tenham influenciação limitada, em virtude das defesas numerosas que rodeiam os núcleos de nossos irmãos encarnados e as nossas próprias esferas de ação, levam a efeito muitas perturbações, concentrando os impulsos de suas forças coletivas. Então, há esses grupos, né, que agem nessas condições de baixa vibração, de fatores ali que, no caso, né, nesse caso do Raul, cometeu suicídio, né? Aqueles que estão ali protegendo, os protetores não conseguem proteger completamente, né? Porque as vibrações são muito difíceis e acabam atraindo esses grupos que acabam vivendo, vamos dizer assim, em função desse tipo de acontecimento, em função desse tipo de vibração, de energias que são ali liberadas nesses acontecimentos. Então eles não conseguem proteger completamente o espírito envolvido ali. Então ele explica, né, mesmo que em virtude das defesas numerosas, as próprias existem muitas perturbações, né, desse tipo de acontecimento, concentrando os impulsos nas
na força coletiva desses grupos. Eles agem, mesmo com aquelas defesas que existem, elas não são suficientes para proteger. Porque fosse muito grande a minha estranheza, o instrutor aduziu: não se surpreenda, meu amigo. A morte física não é banho milagroso que converta maus e bons, e ignorantes em sábios de um instante para o outro. Há desencarnados que se apegam aos ambientes domésticos, à maneira da era às paredes. Na era são aquelas plantas que vão subindo, né? Vão se apegando à parede, vão grudando ali na parede, subindo pelas paredes, né? Então ele faz essa comparação, que através da ignorância desses espíritos, eles funcionam como se apegam dessa maneira, comparado a essas plantas, né? Outros, contudo, e em vultuoso número, revoltam-se nos círculos da ignorância, que lhes é própria, e constituem as chamadas legiões das trevas, que afrontaram o próprio Jesus, por intermédio de obsediados diversos. Organizam-se diabolicamente, formam cooperativas criminosas, e ai daqueles que se transformam em seus companheiros. Os que caem na senda evolutiva pelo descaso das oportunidades divinas são escravos sofredores desses transitórios, mas terríveis poderes das sombras, em cativeiro que pode caracterizar-se por longa duração. O que ele está explicando é uma coisa muito importante, que nós temos que ficar muito atentos a isso, né? Quando o espírito desencarna, não é porque ele desencarnou que ele assume uma completa consciência, fica livre das suas dificuldades, que ele já se regenera dos sentimentos, nada disso. Ele leva consigo, e nesse caso, principalmente no caso de suicídio, que é aqui, né, demonstrado, mais ainda a ligação com esse tipo de poderes das sombras, como eles chamam aqui, é muito grande. Eles arrebatam ali o espírito, eles carregam os espíritos mesmo contra a vontade, mesmo que haja arrependimento do ato em si, eles acabam levando, como ele explica aqui, escravizando aquele espírito. Quantos, né, se comunicam em sessões mediúnicas, dizendo que estão sendo ali escravizados, que estão sendo dominados, comandados por esse tipo de grupo espiritual, né, de espíritos que fazem parte desse grupo, e eles estão ali, foram arrebatados de alguma maneira, mesmo que houvesse ali a tentativa da proteção, de protegê-los, de evitar isso, eles acabam sendo arrebatados pelos seus próprios sentimentos, né, pelo seu próprio maneira de se comportar, da conduta que eles tiveram ali na encarnação também, e aí eles são levados por esses grupos e fazem parte, ficam ali dominados por muito tempo, até que haja ali a condição de resgatá-los, de alguma situação que favoreça ao resgate desses espíritos, para eles retornarem ali a serem libertados desse domínio, dessa escravidão, né? Mas isso, como ele diz aqui anteriormente, pode demandar muito tempo, né? O tempo necessário para que haja essa modificação dos seus sentimentos, dos seus arrependimentos, da sua necessidade de modificação, de melhorar a sua condição, o cansaço, né, do sofrimento, tudo isso vai fazer com que favoreça ali o resgate desses espíritos.
Então, é importante essas informações, né? Muito sérias, muito importantes para nós vigiarmos, um alerta para nós vigiarmos a nossa conduta e melhorarmos o mais rápido possível os nossos sentimentos. Então nós vamos ficando por aqui hoje, parando nesse ponto. Semana que vem nós daremos continuidade na leitura e nas explicações. Fiquemos todos em paz, tenhamos todos uma boa semana, que Deus nos abençoe a todos.